Olá, pessoal. Bem-vindo ao Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, com seu mestrado profissional há mais de 20 anos, formando líderes empresariais. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Luana, ela que é diretora da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Bem-vinda, Luana. Obrigada, Rafael. Obrigada, EPGE, pelo convite. Muito bom. Um prazer estar aqui contigo conversando. Vamos começar relembrando um pouquinho da tua dissertação de mestrado. Você analisou aspectos da transição energética, em especial o hidrogênio verde, e como que a relação bilateral Brasil e Alemanha pode se dar para explorar isso que pode ser uma oportunidade, né? O desenvolvimento de um novo mercado. Lendo a sua dissertação, participei da sua banca, eu me lembro dos valores. Eu não quero nem comparar o hidrogênio verde com outras fontes de energia, como diesel, gasolina ou gás. Vamos ficar só no próprio hidrogênio. O hidrogênio cinza, que é o hidrogênio produzido de fonte fóssil, ele custa em torno de $1 por quilo, né? Se você fizer o hidrogênio com captura de carbono, para evitar o carbono, ele pula para $3 o quilo. Se você fizer o hidrogênio com fontes renováveis, através da eletrólise, que a gente chama do hidrogênio verde, você tem de fato um ganho de menor emissão de carbono, o custo aí vai para, dependendo do lugar, pode ir para 6, para 7, para até $9 o quilo de hidrogênio verde produzido. Então, como é que faz para viabilizar? Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer um planeta sustentável. Nós temos preocupações com os nossos tataranetos, queremos entregar um planeta sustentável para as futuras gerações. Mas a conta financeira parece que não fecha. Como é que você abordou isso na sua dissertação? E se você puder também dividir com a gente, se você tem otimismo com relação ao uso do hidrogênio verde nos próximos 10, 20 anos, ou se você acha que talvez seja difícil virar realidade. Obrigada, Rafael. Já estamos começando com uma pergunta aí bem técnica e bastante empolgante também, né? Vou tentar trazer de uma forma bastante resumida o que eu trabalhei durante a minha dissertação. Aí, muito obrigada por toda a assessoria, por todo o aconselhamento, e também o Diogo Lisbona, que foi o meu orientador. Bom, nesse contexto, eu analisei os aspectos econômicos, externalidades, a partir de cooperações, né, entre países, entre estados, para verificar, a partir da teoria dos jogos, né, o quanto que os países estavam dispostos ou não a cooperar para a transição energética, e especificamente nas cadeias de valores para o hidrogênio. E eu analisei justamente o hidrogênio verde. Não vamos entrar aqui na taxonomia, mas o hidrogênio verde produzido a partir de fontes renováveis. E aí a análise, ela começou com o clássico, né, dilema dos prisioneiros, onde é evidente que, apesar do payoff ser mais positivo quando todos cooperam, ninguém quer dar o primeiro passo. E isso acaba se refletindo um pouco na realidade de uma transição energética. Custos muito altos para países, para empresas. Ficou bastante interessante também dentro da dissertação é que, se você analisa um único jogo, né, como o clássico Dilema dos Prisioneiros, isso acaba sendo muito diferente de jogos repetitivos, ou jogos de repetição, que é mais próximo da realidade e do cenário global e internacional. Então, se a gente pensar, os estados, eles estão o tempo todo em plena interação, basta, né, a gente acompanhar o que está acontecendo atualmente, sabendo que haverão diversas interações estratégicas. Aí sim a gente conseguiu chegar nessa modelagem, onde a gente conseguiu verificar que, de fato, os países estão mais dispostos a cooperar. Então, acho que essa é a primeira parte. Só resumindo, ela fez uma dissertação com método científico, teoria dos jogos, e o dilema dos prisioneiros. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui um pouco lúdico para o grande público entender o que é o dilema dos prisioneiros. Às vezes você pode sair com um grupo de amigos, todo mundo vai para a mesa do bar lá, determinado a tomar um suco, para acordar cedo, fazer um esporte, mas aí sentou na mesa, alguém falou, me dá um chopp, me dá um uísque, sentou, sorriu, a conta dividiu, e quando você vê, tá todo mundo bebendo, né? Por quê? Porque o equilíbrio do que você vai fazer depende da ação dos seus colegas que estão na mesa, e acaba indo para um equilíbrio ali por coordenação, onde todo mundo acaba bebendo, a conta fica cara, você bebe também não quer depois separar, e aí você embala no grupo, né? E você tem um outro equilíbrio onde todo mundo
toma o suco e acorda cedo para malhar. Então, num jogo que não tem repetição, é mais fácil acontecer os dois equilíbrios. Você cair no dilema dos prisioneiros e cair no equilíbrio pior, que é onde você acaba bebendo e não faz atividade física. Mas se o jogo é repetido, você permite que os agentes possam se coordenar, né? Um conversa com o outro e aí você chega à conclusão, não, gente, isso aqui a gente vai se encontrar toda quinta-feira, toda sexta-feira e vamos tomar um suco e correr no dia seguinte e você coordena. A Luana aplicou isso para a transição energética, que hoje o mundo todo gira na base do carvão, do óleo e do gás, né? 80% da energia que gira o mundo é carvão, óleo e gás. E existe assim, uma necessidade por conta dos eventos climáticos. Aconteceu agora há pouco em Porto Alegre, né? E cada vez mais a gente tem exemplos para citar a necessidade de você fazer uma transição energética e o uso de fontes limpas. Um dos desafios que a Luana trouxe é essa capacidade de coordenar os países de uma forma geral, se entender ali, olha, vamos mudar aqui a fonte energética, então, porque tem que mexer na infraestrutura toda, né? Você não tem mais agora o carro a combustão, você tem que mudar o avião, você tem que mudar a forma de abastecer, tem que ter amônia para transportar o hidrogênio de um lado para o outro. Então, para dar certo essa solução do hidrogênio verde, você tem que ter uma coordenação. O sentou, sorriu, a conta dividiu e vamos todo mundo pedir suco, né? Aí se a galera começa a desviar e pedir chopp, pedir uísque, pode ir para um equilíbrio ruim. Tá difícil a gente conseguir botar os países na mesa para conversar e para se entender. Vamos ficar um pouquinho na Alemanha, que é a tua área. Outro dia eu vi uma notícia do Stiglitz, um economista famoso, falando da Alemanha sair da zona do euro, né? E segundo Stiglitz, a Alemanha tem a questão da austeridade, que é importante você ter uma austeridade fiscal, ter as contas em dia. E você tem outros países, como Portugal, Espanha, que tem uma dificuldade maior de se enquadrar num orçamento fiscal típico da zona do euro, segundo uma visão da Alemanha. Como é que você vê a Alemanha inserida com seus vizinhos nessa questão de transição energética, austeridade? A Alemanha está ficando ali um estranho no ninho ou ela está conseguindo ter uma liderança e manter o bloco coeso, pelo menos um número razoável de países, na sua visão? Bastante interessante também esse ponto. A Alemanha é a locomotiva da transição energética e é um dos grandes protagonistas da União Europeia. Então, minha opinião pessoal, eu não consigo vislumbrar uma União Europeia sem a Alemanha. Opinião de um super economista, Stiglitz, mas eu não vejo isso como uma realidade, pelo menos próxima. Apesar de que realmente, como você mencionou, tá cada dia mais difícil prever o que vai acontecer pelos fundamentos macroeconômicos. O cenário global realmente está muito dinâmico, coloquemos assim. Então, eu acho que, por um lado, sim, a Alemanha vai continuar junto com outros países com uma grande protagonista da União Europeia. Não vejo isso diferente no médio e longo prazo. Mas, por outro lado, a Alemanha também enfrenta suas próprias dificuldades e paga realmente o prêmio de estar ali levando a bandeira da transição e da transformação energética adiante. É um desafio muito grande. Você mencionou também a questão da dívida pública. Não vejo como um grande problema para a Alemanha, muito pelo contrário, né? Como o Stiglitz falou, a austeridade talvez seja um dos maiores problemas, justamente por não investir, por não destinar tantos recursos quanto necessários para a promoção, para o incentivo dessa transição energética, para a digitalização da indústria, para reduzir os custos realmente de produção, da produção industrial. E foi, inclusive, um dos grandes motivos para a dissolução do governo recém-dissolvido na Alemanha, justamente um teto de gastos, cujo o ministro de Finanças realmente gostaria de manter e o restante da coalizão não gostaria, justamente para financiar. O desafio agora sim, conseguiram, não com o novo governo, mas ainda na legislatura anterior, conseguiram aprovar um pacote de 500 bilhões de euros para investimentos em infraestrutura, incluindo a transição energética, mas considerando todo o cenário global e tudo que vem acontecendo, seja guerras, protecionismo e tudo mais, talvez essa transição energética tenha que ceder um pouco de espaço para outras prioridades da agenda econômica. Então, isso é um grande desafio para a Alemanha e eu acho que para
diversas outras economias. Legal. Tem teto de gasto lá também, não é uma particularidade nossa, né? Tem. Embora a Alemanha seja um dos países com menor endividamento público por pessoa, tem. Mas às vezes até no anedotal você consegue perceber. Eu morei um tempo na Suíça e uma vez viajando de carro para a Alemanha, eu parei num McDonald's na beira da estrada e assim, me chamou a atenção, o sanduíche era um pouco maior, você tinha copos de vidro, né? O alemão tem essa coisa, ele não lacra muito, mas ele trabalha e tem a coisa da eficiência, né? Eu percebia isso nas pequenas coisas, assim, nos pequenos detalhes, nas oportunidades que eu visitei a Alemanha. Mas de todo jeito, hoje o que a gente está observando é uma necessidade de cuidar do planeta, e do bisneto, do tataraneto, isso custa dinheiro, mas às vezes você tem uma necessidade urgente de cuidar do agora. Isso às vezes rouba, como você colocou, o protagonismo da transição energética. 2 tipos de notícia me chamam a atenção, muitas vezes associado à Alemanha, e aí se você puder esclarecer para a gente se é notícia alarmista ou se de fato acontece. Eu li outro dia que com essa questão da guerra na Rússia, a dificuldade de importar gás, né, gerou uma necessidade de oferta de energia no curtíssimo prazo e que estaria reativando muita mina de carvão, inclusive associada a desmatamento. Você precisa, na verdade, de energia para gerar economia. E a outra é a questão da segurança, né? A gente tem visto de vez em quando atropelamento, essas questões migratórias, o mundo anda muito à flor da pele, né? Na Alemanha talvez fique mais evidente, porque é como você colocou, a locomotiva da Europa, é o país que tem mais poder econômico, é uma certa liderança na zona do euro, e com essas questões migratórias todas, tem acontecido alguns episódios de violência, né? Então acho que a segurança também tem virado um assunto da ordem do dia na Alemanha. Esses assuntos, tanto segurança quanto o carvão, que é um oposto a fazer a transição energética, eles estão roubando um pouco a cena por conta de demandas urgentes, ou as coisas estão andando em paralelo na sua visão? Começando com a resposta, e aí eu desenvolvo um pouco mais, eu acho que eles andam em paralelo. O que acontece, Rafael? Eu acho que assim, os comprometimentos da Alemanha, inclusive como um membro da União Europeia, permanecem. Então, isso dificilmente vai mudar com uma nova coalizão que está sendo formada nesse momento. Então, a Alemanha se comprometeu, ela quer atingir a neutralidade de carbono até 2045, 5 anos antes da União Europeia. Particularmente, eu pude visitar várias usinas de carvão na Alemanha que estão completamente desativadas. Outras, até por uma questão de segurança energética, que a gente não pode, obviamente, diminuir desligar o problema, tudo, né? Isso é impossível. As nucleares foram totalmente desativadas. Algumas, a carvão, foram prorrogadas o desligamento, mas os comprometimentos, o crescimento da participação de renováveis na matriz energética e na elétrica continuam. Então, a Alemanha vem crescendo muito, ainda tem uma participação, se a gente olha comparando com o Brasil, por exemplo, pequena. Eu acho que a matriz energética, a participação das renováveis deve estar mais ou menos em 20%, e na elétrica em 60%. Se a gente olhar o Brasil, acima de 90%, 91%, 92%. Na elétrica é pouco. Na energética. Exato. Comparado ao restante do mundo, é significativo e ela vem crescendo bastante. E a gente não vê uma tendência de reversão a essa estratégia. A transição pode demorar talvez um pouco mais, mas de forma alguma uma mudança absoluta, como a gente está vendo até em outras economias. Em relação à pauta da imigração, sim, é uma pauta preocupante para o mundo todo e bastante também para a Europa. O que está sendo discutido agora é uma fiscalização maior do acesso desses migrantes à Alemanha. Controle maior de fronteiras, um esforço maior para tentar integrar esses imigrantes. Mas uma coisa extremamente importante e muito claro para qualquer Estado da Alemanha, para a Alemanha como uma federação. Não existe indústria alemã, não existe economia alemã sem mão de obra qualificada, e mão de obra eles precisam muito. Um dos grandes gargalos da economia alemã é como a gente atrai mão de obra para a Alemanha. Então, isso é uma questão muito, muito, muito importante para a Alemanha, junto com outras pautas, como desburocratização, uma transformação digital da indústria. Tem várias pautas que são
extremamente relevantes para a Alemanha, que podem dividir o palco com a transição energética. Claro, não podemos deixar de falar também dos aportes, né, da Alemanha como membro da OTAN para a Ucrânia, também para a guerra da Ucrânia. Então, muita coisa acontecendo no mundo, mas não acho que isso vai realmente reverter todo o investimento e toda a estratégia que já foi traçado para a transição energética. Acho que, no máximo, isso pode realmente, como eu mencionei, dividir um pouco o palco e as atenções. Luana, olhando para a zona do euro, eu vejo, assim, talvez, não sei se é uma visão correta, mas a Alemanha como aquele filha da professora. Tem as contas ajustadas, tem um controle eficiente, tem as regras, mas ela está inserida na zona do euro. Você falou do controle de fronteiras, né? Se o cara entrar por um país da zona do euro, ele tem um livre acesso, ele não pode morar na Alemanha, mas ele pode frequentar a Alemanha. Ou tem hoje um controle de fronteira um pouco mais efetivo da Alemanha com seus vizinhos, ou não? Isso é uma curiosidade assim, que eu tenho. E se você puder comentar um pouquinho também da transição política, havia um governo bem austero, com teto de gasto, e entrou um governo novo, uma resposta a esse excesso de austeridade, um pacote de investimento generoso para desenvolver certas áreas. Não sei se, eu queria que você falasse isso para a gente, não sei se dá para falar que entrou um governo mais à esquerda, ou se são todos conservadores, ou um é mais ou menos conservador. Você que conhece aqui a realidade brasileira, o significado que essas palavras esquerda e direita remete ao inconsciente coletivo aqui no Brasil, quando você olha para a turma na Alemanha, assim, trocou o governo, foi direita para direita mais para o centro, ou você acha que entrou um governo mais progressista, mais parecido com um governo de esquerda? Então são duas perguntas em um aí para você. Sobre a questão do controle migratório na Alemanha, na zona do euro, recentemente, não me falha a memória, no último trimestre do ano passado foi introduzida o controle esporádico de barreiras. Então, hoje em dia, sim, se você cruzar da República Tcheca para a Alemanha, você pode ser parado, pedir passaporte, etc., o que há pouco tempo atrás isso não iria acontecer, né, normalmente. E, inclusive, o que eu comentei anteriormente, que uma legislação que tem um pouco mais de atenção ao controle e a integração dos imigrantes na Alemanha, isso envolve justamente também o controle de fronteiras e tudo mais. Então, esse é um ponto, inclusive, que a atual Alemanha votou, os alemães votaram, e agora, nesse exato momento, está sendo formada uma coalizão, que é um pouquinho, né, um sistema bastante diferente aqui do Brasil, mas está sendo formada uma coalizão onde as pautas prioritárias já são discutidas e acordadas. Então, eles contratualmente acordam entre diversos partidos o que eles vão propor em termos de pauta, em termos de realmente de agenda para esse governo. E é nesse momento que a gente está agora na Alemanha. Então, a meta, né, lá eles calculam tudo muito por feriados e tal, então, ou até por estações, então a primavera, o outono, até o outono não acontece tal coisa, né? Nesse caso, é até a Páscoa, eles querem ter realmente a coalizão 100% formada. Em relação à esquerda, à direita, eu acho isso muito complicado, particularmente, para falar, até, né, por uma grande polarização que a gente está vendo no mundo. Então, se eu falar esquerda, direita, eu acho que vai acabar, enfim, talvez enviesando um pouco aqui a discussão. Mas, vamos lá, o que eu posso dizer? Essa eleição, inclusive pela questão da imigração, entre outras questões, trouxe uma participação muito significativa de um partido de extrema-direita na Alemanha, que hoje em dia tem 20% dos assentos no parlamento. Então, é uma oposição forte à coalizão que está sendo formada agora, que eu diria que é centro-esquerda. Muito bom. A gente sempre aprende com a Luana. Uma coisa que eu aprendi aqui da fala da Luana. A gente olha a zona do euro como uma coisa assim, formou o euro, está formado. Mas não é bem assim, né? Então, hoje, se o cara sai da Suíça ou da República Tcheca, quer comer um cachorro-quente na Alemanha, ele pode ser parado na fronteira e não deixa entrar e não vai comer o cachorro-quente na Alemanha. Há um tempo atrás, isso não acontecia, né? E a zona do euro do mesmo jeito. Então, esses detalhes importam. Aliás, a gente aprende muito com diversidade, né? Dizer para vocês aí, para quem quer entrar no mestrado profissional, o nosso mestrado profissional, ele preza muito a diversidade e isso ajuda no aprendizado. A Luana,
aumentou a diversidade na nossa turma. Nós temos em torno de 30%, com sorte, 40% de mulheres na turma. No tipo de formação também, que é a maior parte dos alunos é engenheiro, economista, de exatas. A Luana se formou em Relações Internacionais, né, Luana? Isso. E ela é a única aluna da história do mestrado profissional que fala alemão fluente. Então, também nisso ela acrescentou e ensinou muito pra gente sobre a Alemanha, né? Você falou assim, eu acho que corretamente, não vamos ficar polarizando, né? Porque tá muito complicado. Eu tenho a impressão que essa polarização, esse fla-flu que tem nos Estados Unidos, republicano e democrata, que tem aqui no Brasil, esquerda e direita, eu tenho a impressão que em alguns países da Europa, mas principalmente na Alemanha, isso é um pouco mais light, né? Não sei se é a impressão errada, mas eu tenho a impressão que as pessoas, é a impressão só, conversam mais, é só a impressão, tem a polarização lá também. Tem a polarização, mas as pessoas conversam, as pessoas sentam e debatem. Eu acho que aqui, muitas vezes as pessoas acabam, né, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem nem a disposição, exatamente, não tem o conteúdo. E o alemão realmente te força a você trazer os seus pontos, ele te escuta, ele traz os pontos dele. Então, acho que tem um debate que eu acho que é, na maioria das vezes, bastante rico, né? A gente tem que ganhar no argumento. Vamos voltar um pouquinho para a tua dissertação, que eu acho que a transição energética é um tema super crítico, né? E eu tenho acompanhado notícias de empresas de petróleo que apostaram muito na transição energética e, às vezes, elas... vou fazer um projeto piloto numa planta de hidrogênio verde. Vou fazer acontecer aqui na área de renováveis. E daqui a pouco, você colocou a questão da segurança energética na Alemanha, que são coisas que concorrem, né? Você tem aquele tripé, né? Você quer energia limpa, sustentável, é um ponto. Você quer segurança energética, é o segundo ponto. E você quer energia acessível, mais barata, é o terceiro ponto. É o trilema da energia. E às vezes essas coisas competem. Para você fazer energia limpa, fica mais caro e mais escasso se você abre mão das outras fontes. E a gente tem observado principalmente no último ano, um passo atrás, na minha visão, de várias empresas de petróleo ou de óleo e gás. Gente, vamos fechar aquela planta ali, porque esse negócio, a conta não fecha. A energia tradicional, o fóssil funciona melhor, o fundamento econômico para de pé, e não tem nada mais insustentável do que o prejuízo. Para você ter sustentabilidade, você tem que ter lucro. Então, eu tenho observado esse passo atrás, pelo menos nessas empresas de setores mais tradicionais. Aí eu fico me perguntando se isso é um passo atrás de forma agregada na transição energética ou se a inovação, muitas vezes, não nasce do status quo. Hoje a gente pega um celular e bate uma foto. Isso não foi inventado dentro da Kodak, por exemplo. Você hoje assiste Netflix a hora que você quer, aonde você está. Isso não nasceu de dentro, se pensar no Brasil, assim, de uma Globo, de um SBT, ou se você pensar na escala mundial, isso não nasceu de dentro do instituto tradicional de televisão, né? Isso foi feito por empreendedores, por gente que pensa de forma disruptiva. Então, assim, a pergunta é, esse drawback, esse passo atrás na transição energética, é uma coisa que talvez do setor do status quo, mas vai continuar avançando, ou de fato teve um certo otimismo de fazer uma transição acelerada e a transição vai ser muito mais gradual do que a gente imaginou no início? Qual é a opinião da Luana, que tem a experiência de navegar no Brasil, na Alemanha, e eu sei que você viaja também, esse teu trabalho de relações internacionais não é só bilateral, né? Você outro dia visitou o Canadá, então você visita outras economias. Como é que você está vendo essa questão do ritmo e da velocidade da transição energética e do papel das empresas de óleo e gás? Rafael, quando a gente ouviu pela primeira vez o conceito de transição energética, assim como, sei lá, há muito tempo atrás, quando você provavelmente a primeira vez ouviu Indústria 4.0, né? Tem um momento de hype, e aí eu acho que o hidrogênio é um ótimo exemplo para isso. Todo mundo só falava em hidrogênio verde, sem muito fundamento. Que eu converso com várias empresas, né, da indústria alemã, que eles gostam de dizer que aquilo era espuma, né, ali a espuma do mar e tal, que agora isso está baixando e está ficando realmente o que é minimamente viável. Claro, como você citou anteriormente,
custo de hidrogênio, 1 quilo, hidrogênio não renovável, né? A partir de fontes fósseis, 1 quilo por dólar. $1 por quilo de hidrogênio. $1 por 1 quilo de hidrogênio, exatamente. Versus um hidrogênio renovável, 5, 6. Existem diversos estudos que também dizem que tudo depende, obviamente, do custo da geração e da distribuição da energia renovável, porque isso corresponde a mais ou menos 80% do custo de produção do hidrogênio renovável. Então, você pode ter, sim, de acordo com vários estudos, etc., um hidrogênio produzido aí a $1,50, $2 por quilo de hidrogênio, inclusive no Brasil. Óbvio, a gente tem uma abundância, abençoados aí por diversas fontes renováveis, não só eólica, solar, mas também, por exemplo, biomassa, biogás. Então, muita disponibilidade. Agora, é isso que a gente falou, né? Então, a transição energética, ela tem, obviamente, um desafio muito grande, que é você conciliar, obviamente, a descarbonização de economias com a viabilidade. Quais são os desafios que eu vejo, assim, só dando um panorama atualmente? Primeiro, toda a questão de regulação. Enquanto a gente não tiver definições claras, que são amplas e aplicáveis para vários países em relação a parâmetros do que é um hidrogênio renovável de baixas emissões e por aí vai, em relação à certificação desse hidrogênio, né? E aqui eu estou falando de hidrogênio porque ele é um dos grandes vetores energéticos para a descarbonização, mas é claro que a gente pode falar em eletrificação e outras fontes, tá? Voltando para o hidrogênio, então, regulação, certificação, toda a questão da infraestrutura. A gente trabalha muito ouvindo a indústria alemã, olha, eu preciso de uma fonte energética mais limpa para os meus processos produtivos. De quem que eu posso comprar? Posso produzir aqui? Mas como é que isso vai chegar até a mim? Porque se ela não produz on-site, como é que ela vai fazer para receber esse insumo? Então, investimentos enormes estão sendo feitos também numa malha de dutos ou um reaproveitamento de gasodutos em toda a Europa, também chamado de European Backbone, né, a coluna ali para distribuir esse hidrogênio. Só que tudo isso demora, isso leva, obviamente, a investimentos altíssimos. E aí eu também entro na questão da financiabilidade de tudo isso. Se a gente pensar meio ambiente, clima... Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Olha a grande discussão, grande desafio que foi na COP do ano passado, na Conferência do Clima. Não é o desafio do Brasil, mas que esse ano a gente vai ter em Belém, né? Você vai estar lá, Luana? Provavelmente sim, provavelmente sim. Então, quem vai pagar a conta, né? E aí, obviamente, como você falou, assim... Quem dá o primeiro passo, né, por um lado, tem o pioneirismo, mas, por outro lado, ele tem todo o desafio da maturidade tecnológica. Todo o custo e o risco, né? Exato. E à medida que isso vai evoluindo, provavelmente, claro, é como uma nova tecnologia, uma tecnologia que tem desafios de aplicação, de transporte, que outras tecnologias mais maduras, como é o caso do petróleo, do gás, do carvão, não tem. Agora, uma coisa que eu acho interessante trazer, quando você estava falando, que eu acho que é um ponto muito interessante, assim, quem traz a inovação tecnológica? É quem já está, são os big, né, players, ou quem, né, é a startup que está começando ali? Eu gosto de trazer muito um exemplo que, por um lado, eu acho que é uma mistura dos dois, tá? Por que eu acho isso? Se você olhar, por exemplo, para a indústria de petróleo e gás, pega todas as majors, olhando especificamente para a exploração em alto mar, em offshore. A cadeia da energia eólica offshore vem, de grande parte, tem todo o apoio, todo o crescimento a partir da indústria de petróleo e gás. Por quê? Porque existe uma sinergia ali. Você já tem as plataformas, você já tem o know-how, tem muita coisa que você pode aproveitar. Outra coisa que eu acho bastante interessante, especificamente aqui no Brasil, né, o P&D da ANP. Parte das receitas, 1% das receitas, são destinadas em projetos de P&D e inovação, né? Muito dinheiro e falta projeto. Então, você também apontar para a indústria de petróleo e gás e falar, olha, vocês não estão fazendo nada? Claro, está todo mundo olhando ali para a conta, né? Não dá para simplesmente achar que é uma disrupção energética. Não é isso, né? É uma transição. Então, quais tecnologias e tudo mais. Então, eu acho que, aos poucos, entendeu? A espuma vai baixando e você vai olhando assim, ok, o que é prioritário, o que precisa, o que são as demandas prioritárias para que a gente possa evoluir com isso. Porque ninguém consegue promover uma transição energética sozinha. Nem governos, nem economia, nem indústrias particulares. É todo mundo junto.
Colaboração é fundamental, né? Só lembrar que assim, o planeta sustentável é um bem público. Então, não adianta você limpar a tua matriz, mas se você tiver um país vizinho sujando, vai carbono para a atmosfera, vai chover, vai ter enchente, vai ter evento climático extremo no seu país também, né? Então, a dificuldade é que é um bem público e precisa ter uma cooperação generalizada, né? A indústria de óleo e gás tem um lucro bastante significativo e acho que ajuda muito no financiamento, né? Você trouxe o exemplo da ANP aqui no Brasil, que é uma excelente forma de incentivar a pesquisa e inovação. O exemplo da offshore, eu acho que é bom também. A Equinor acho que tem um protagonismo relevante. O que eu noto assim, é que teve um certo avanço e um retrocesso. A própria BP avançou em algum momento, se intitulando como uma empresa de energia, e depois volta, né? Volta para o bom e velho óleo e gás, que acaba que é quem paga a conta, né? Então eu concordo contigo que na parte de financiar está um papel bastante relevante e bastante importante. Eu não sei até que ponto tem a cultura e a forma de pensar, o mindset da inovação. Eu acho que está para ser visto. E a gente falou muito de hidrogênio verde, que foi o tema da tua dissertação, mas tem outras formas de energia que estão mais maduras, eu diria, né? Vou te fazer uma pergunta também agora, você responde aí com o teu coração por que isso acontece, que até hoje eu não consegui achar uma resposta muito satisfatória. A frota hoje é tudo flex. Já existe etanol disponível. Você pega o teu carro, você pode encostar no posto e mandar abastecer com etanol, que é um combustível com conteúdo renovável. Se a gente olha o comportamento do consumidor, para a gente sair um pouco, revezar um pouco, né? A gente estava criticando um pouco a empresa de óleo e gás, o lado da oferta, eu acho que a gente tem que ter também um olhar para o lado da demanda. E aí, olhando para o consumidor, as pessoas simplesmente não colocam, claro que tem exceções, mas eu faço esse experimento, às vezes, até na turma, lá pergunto, quem bota etanol? E as pessoas colocam gasolina mesmo tendo um carro flex, que é uma coisa que já tem a tecnologia disponível, já está ali, é só abastecer. E aí eu ouço respostas de todo tipo. Eu tenho que ir mais vezes no posto se eu botar o etanol, eu confio mais na gasolina, uma coisa assim de confiança, é melhor para o motor, mas não consigo achar uma explicação porque o consumo é tão preponderante na gasolina quando você controla para o consumidor que tem o carro flex, né? Será que essas decisões anônimas e descentralizadas, a turma não está tão preocupada assim com o planeta? Será que a narrativa, assim, quando você vai numa COP, você está representando uma empresa, você é um executivo, aí você tem um discurso, mas quando a gente olha no micro, no desagregado, as decisões de consumo, parece que não tem toda essa preocupação com o planeta. Eu vou te dar um outro exemplo. Você voa Londres-Genebra, que é difícil pensar um voo que tenha maior poder aquisitivo que esse. Você consegue pagar lá $5 e anular o carbono do teu assento, né? As companhias aéreas fazem isso. E a adesão é praticamente zero. Mais um exemplo que uma decisão anônima, descentralizada, as pessoas não estão dispostas a pagar pela transição energética. Não está faltando, Luana, um pouco de debate do lado do consumidor, do lado da demanda? A gente não fica, às vezes, muito focado nas empresas e discute pouco o comportamento. Vou dar um terceiro exemplo, um último exemplo, e depois vou passar a bola para você. Eu me lembro que eu fui com o general Silvio Luna no Congresso para ele ser sabatinado, eu e os outros diretores da Petrobras, quando eu estava na Petrobras. E a gente se preparou, né? O que podem perguntar aqui da Petrobras? E a gente estudou muito todos os assuntos. Teve perguntas sobre preço do gás, sobre o preço da gasolina, do diesel, sobre privatização, sobre refinaria, sobre transporte de gás. Não teve uma pergunta sobre o assunto transição energética, a importância da Greta, e não teve, simplesmente não teve. E se a gente pensar que o Congresso, ele reúne ali todo mundo que foi votado, né? Então é a voz do povo, né? O povo não falou em transição energética. Então eu te dei assim 3 exemplos, né? Do voo Londres-Genebra, do abastecer o carro flex e preferir a gasolina, e do num debate público de Petrobras não entrar a pauta transição energética, quando você está ouvindo aquela demanda descentralizada, muitas vezes anônima, isso não vem com muita força, né? Eu percebo que não vem com muita força. É diferente do ambiente corporativo, né? Tem uma dissociação de narrativa. Como é que você vê isso? Rafael, acho que é difícil generalizar.
Começando aí pelo exemplo do etanol, né? Boa parte dos alunos não querem abastecer com etanol porque, não sei, tem que ir mais vezes ao posto de gasolina ou fazem aquela continha e no momento não tá valendo a pena. Mas eu acho que, por outro lado, o consumo de carros elétricos, por exemplo, vem aumentando. É por uma questão de status, é por uma tendência, né? Eu acho que a gente sempre precisa analisar um pouco o que está por trás. Isso em relação ao etanol, em relação à compensação, por exemplo, né, das emissões por um voo. Eu não sei o quanto que isso está realmente atrelado à consciência do próprio consumidor, que sem dúvida, na média, deveria ser maior. Mas você vê várias iniciativas assim também, né? Desde, sei lá, pessoas que separam lixo, que mandam lixo para compostagem, que realmente tentam, sei lá, dividir a carona para ir para o trabalho. Eu vejo isso acontecer bastante. Difícil generalizar, talvez, né? O nosso ciclo de convivência não exista isso, mas em outros também talvez existam. Claro que as estatísticas estão aí para trazer alguns números, mas acho difícil de generalizar. E eu vejo uma consciência, de fato, assim, muito maior, onde os recursos são mais escassos, né? Então, na Alemanha, por exemplo, ninguém se atreve a não separar o lixo corretamente. A juventude alemã, praticamente em sua totalidade, é vegetariana. Então, eu acho que a consciência é muito maior, mas porque talvez eles não tenham um rodízio de churrasco na esquina de casa. Então, acho que é um pouco Abrir um diferente. rodízio lá, nem pensar. Não, de jeito Não tem demanda. Não tem muito restaurante de carne. A gente vê cada vez mais a introdução de produtos também veganos, vegetarianos. Então, acho que uma consciência maior, sem dúvida. E aí, o ponto que eu queria acrescentar, que eu vejo assim, isso muito claro por parte das empresas. Vários parceiros, até com a nossa central em Berlim, um desincentivo gigantesco para voos na Europa, ou principalmente na Alemanha, voos curtos. Inclusive, vários voos foram simplesmente descontinuados, exatamente. E assim, trem. Mas o trem tá cheio. Não, então a gente paga um premium ali para você, vai de primeira classe, vai trabalhando, mas assim, é trem. Por um lado, eu acho que eu vejo assim também as próprias empresas tentando incentivar essa consciência maior por parte do consumidor. E aí, obviamente, se a gente falar projetando isso num nível maior, governos, né? Então, pega a União Europeia com vários mecanismos de proteção, por exemplo, como o CBAM, né? Que é o mecanismo de ajustes de carbono na fronteira. Pode pegar o RED III, que é para descarbonização da matriz da União Europeia. Então, vários mecanismos, tanto de incentivo, por exemplo, como o mercado de carbono. A gente pode falar, tá bom, não está acontecendo tão rápido quanto esperado, mas tem ali um mecanismo, né? Então, eu posso realmente compensar as minhas emissões, eu, indústria, assim como você, consumidor, pode pagar ali os 5 euros, 5 dólares para compensar o teu voo. Então, eu acho que isso em diferentes esferas existe sim. Agora, não dá para generalizar que todo mundo é consciente, que todo mundo faz isso. Não. E sim, o debate tem que acontecer também ali na mesa de bar, né? Eu acho que e o podcast também, né? Você trouxe um ponto bem legal da consciência expandida na Alemanha, o povo comer bem menos carne, né? E pensar numa coisa mais sustentável na cabeça do consumidor de forma mais expandida, né? Então, esse tipo de conversa eu acho também que ajuda a gente daqui para frente ter cada vez mais pessoas comprando o crédito de carbono do seu assento no avião, as pessoas colocando um pouco mais de etanol no tanque, cobrando dos políticos uma ação efetiva para cuidar desse bem público que é um planeta sustentável, né? Não só para a gente, as coisas já estão acontecendo agora, mas também para as gerações que vão vir. Os próximos, né? Para os próximos, a gente tem uma obrigação também de deixar um planeta bacana aí para quem está chegando. Mas foi um prazer grande, Luana, foi um prazer conversar contigo. Se você quiser fazer uma fala aqui para o pessoal que está te assistindo, que quiser entrar no mestrado profissional, né? Deixar um pouco da tua experiência, como é que foi. Eu acho que você, como eu falei, trouxe diversidade. Você vem do curso de Relação Internacional, a gente também tem alunos do Direito e da Comunicação. Como é que foi para você entrar no nosso mestrado, que é um mestrado que puxa bastante pelo lado quantitativo, né? Estatística, econometria, medição em dados, usando muitas ferramentas que puxam pelo lado mais quantitativo e formal. Acho que é uma experiência diferente para quem tem a formação
não em engenharia, não em matemática, não em economia, dividir um pouco da tua experiência como mulher, como alguém que fez relações internacionais. Se quiser também deixar uma frase em alemão aí pra gente, é sempre bom. Quando a Luana fala em alemão é divertido. Então eu vou deixar você fazer o fechamento aí, com a mensagem aí para quem está assistindo a gente. Muito obrigado por ter vindo aqui no podcast e dividido um pouquinho do seu sucesso. Você sabe, Luana, que o objetivo desse podcast Aluno Executivo é mostrar o sucesso dos nossos alunos. E você está tendo e vai ter mais ainda sucesso aí na sua profissão. Você que lidera aí a relação bilateral Brasil-Alemanha via Câmara de Comércio e expande essas relações aí com outros países. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada, Rafael. Lidero, né? Só o disclaimer. Lidero com muita gente me apoiando, um grande time. Realmente começo aqui agradecendo pela oportunidade. Hoje, olhando ali no WhatsApp, o primeiro convite foi há quase 8 meses atrás. Fico muito feliz de poder espero ter agregado um pouco. E para os alunos ou para quem está realmente considerando um mestrado em economia, um mestrado profissional, eu realmente gostaria de encorajá-los, né? Talvez não já preenchendo a matrícula, porque tem um teste de admissão ou, né, alguns certificados que tem que ter anteriormente, mas conversar com o Rafael, conversar com a equipe. Foi o que eu fiz na época. Posso dizer que fui muito bem acolhida, não só ali nas primeiras tratativas, mas depois. Eu abracei esse desafio realmente durante a pandemia, que foi o único momento que eu realmente não tinha uma agenda frenética de viagens. Falei, tem que ser agora, é uma coisa que eu quero muito. E realmente não me arrependo de forma alguma. O mestrado profissional me ajudou e me ajuda muito no meu dia a dia. Não só para pensar na internacionalização de empresas e na cooperação bilateral entre os dois países hoje, no curto prazo, mas realmente, inclusive a partir de fundamentos macroeconômicos e tudo mais, pensar realmente nas tendências, tentar se antecipar e aí sim ter uma visão estratégica, poder ouvir muito também as empresas alemãs, o que elas estão pensando, quais os desafios, como é que a gente pode, como somos aqui a rede de câmaras no mundo afora, aí, a interface realmente da indústria alemã fora da Alemanha. Para quem está considerando aí, não é necessariamente da área de exatas, ali do hard, da matemática. Não tenho medo da econometria. Tem um apoio da galera, né? Tem monitor. Muito apoio e realmente dá certo. Gostaria de encorajá-los aí. Legal. Obrigado, Luana, por ter vindo aí. Muito bom, muito bom.